Cumprimento, amados ouvintes, que a paz do Senhor que vai me ensinar no mar. Depois que eu larguei lá da isla, lá da adultério, nossa, a casa caiu da minha cabeça. Deus ficou irado, bicho. Quando, quando eu tava em Perdeneira, eu pregava, Deus usava, Deus fazia tanta coisa boa. Aí de repente, Deus, né? A casa caiu. Por quê? Deus ficou irado. Porque uma pessoa falou assim pra mim, comecei a falar de Jesus, de Deus, né? Uma pessoa falou assim, não fica falando esse nome, deixa ele quieto lá em cima, lá, ele tá quieto. Vai mexer com Deus, pra quê? Pra que você fica falando o nome de Jesus? Deixa ele quieto lá em cima. Aí eu tava comentando sobre esses assuntos, né? De Deus, né? E eu falei, nossa, né? Deixa Deus quieto lá, Jesus quieto lá, porque deixa ele tranquilo lá do céu lá, senão nós fica provocando ele. E vai pensar que nós tá provocando ele, a ira deles. Eu falei assim, não tô falando por provocar, tô falando a verdade. Aí eu falei, agora eu não sei se eu falei de Jesus. A pessoa falou assim, deixa ele quietinho lá em cima, porque porque Deus é santo, ele tá lá no céu, lá, deixa ele lá quietinho, né? Falei, nossa, meu Deus do céu, o que significa isso? Aí tem cada coisa nesse mundo que até a gente duvida, né? Mas na hora a gente pega a verdade, né? Ninguém pode duvidar. E existe coisa deste mundo que os seres humanos não sabem de nada da parte de Deus. Filho, que o povo se contiza a falar do amor de Deus, porque o amor de Deus é arrependimento, a vida após a morte. Quando chegar no outro lado da vida, né? Lá é o julgamento de Deus mesmo, lá não tem nem para onde correr, a vida após a morte, se a pessoa não se arrepender, como está escrito na palavra, né? Então, o eterno lá, né? O eterno Deus Altíssimo, o Rei da Glória lá, Jesus. Vai lá, falar dele pra você ver, o mundo acaba na hora, entendeu? Aqui tá uma luta travada que só Jesus. Eu não falei que é pra tirar minha internet daí, né? A pessoa tá muito assim, sabe? Na, 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 na falta de Deus, falta de vigilância nas coisas de Deus. E Deus tá por perto. Deus é eterno lá. A gente não pode contemplar ele, mas ele tá vendo, ele tá ouvindo. Entendeu? Deixa Deus quietinho lá. Não vai ficar mexendo no nome dele à toa, não, porque a casa vai cair. Se a casa cair. Se o eterno Deus, está ouvindo o eterno, é eterno Jesus, Rei da Glória, o mundo vai. Se Deus é eterno, o eterno Deus viu, tá ouvindo, pode ser que o broto terrestre pode desabar, né? Vai saber, né? Só Deus que é santo. Acho que Deus fala assim, eu sou santo mesmo. Que negócio, eu sou santo mesmo, tô vendo. Sabe por que Deus fica em silêncio? Para ver a atenção da gente, né? Porque Deus é sábio. Se ele fica se manifestando toda hora, o mundo acaba, entendeu? Então ele fica em silêncio, o tempo dele, né? No tempo de Deus, do eterno. Porque se o eterno ficar no silêncio, melhor para Deus, né? Porque ele não gosta de se manifestando muito, porque as coisas de Deus é santo. Entendeu? Se falar assim, fogo desce. Se o fogo não descer, porque ele não tá ouvindo, entendeu? Pode crer que Deus não escuta, entendeu? Aí pode ver que Deus não tá ouvinte, como deveria estar, né? Mas se Deus eterno fala, se eu falar para Deus, Deus manda fogo do céu agora, em nome de Jesus, Deus fala, o que você falou? Eu não entendi? Fala de novo, quero ouvir de novo, né? Assim, manda fogo do céu, Jesus. E Deus, aí agora ele vai falar assim, eu estou entendendo agora, eu vou mandar fogo do céu. Sou poderoso.
Então, quando a gente falar assim, Deus manda fogo do céu, ele vai entender o quê? Que queima os inimigos dele, né? Os inimigos. Aí Deus manda fogo do céu. Deus mostra que ele é santo e poderoso. Ele mostra que ele é forte, capaz, né? Para dar glória a Deus, né? Para dar glória a Deus. Porque se Deus ouvir, o mundo acaba. Se Deus, o mundo acaba. Entendeu? Só se o mundo não acabou ainda, está começando. Ai, Deus fala, só Deus na causa, meu, só eu na causa. Na causa é toda a vida, Deus na causa. Até na hora da morte, Deus está na causa, né? Deus fala, tô na causa. Entendeu? Ah, tá difícil o negócio aqui, viu? O negócio tá estreito, esse globo terrestre. Porque, olha, a gente põe conforme que a palavra escreve, a gente procura seguir um pouco, seguir a palavra, e Deus faz tudo o contrário dos dons, né? Dele, da unção, né? Eu sei disso, ele faz isso. Que é o povo que não entende, ó. Deus concedeu no livro de Tiago, não é Tiago 4, Filipenses 4, Colossenses 4, Deus concedeu ao homem os dons espirituais, certo? Os homens, Deus não falou mulher, Deus falou homem. E o que está acontecendo? Tempo dos dons, permanecer e a gente jejuando. Ele não fala, o apóstolo Paulo não fala que a gente tem que mortificar a carne para queimar as coisas do mundo. O que está acontecendo é o contrário, está indo para o mundo. Entendeu? Tempo de sair do mundo, né? Mortificar a carne. O que é mortificar? Sair do mundo, sair da Babilônia. A gente faz campanha no jejum, plano espiritual, há um impedimento lá no plano espiritual. Por quê? Porque tem impedimento. Entendeu? Tem alguma coisa que não foi confessada a Deus. Entendeu? O povo de Deus não se humilhou diante de Deus. É diferente. Entendeu? Por isso que o povo não conseguiu a caminhada. Mas a Bíblia diz: aquele que se humilha, Deus exalta, nos dons do Espírito. Se quando você está jejuando pelo material, tudo bem, mas quando você está jejuando pelo Espírito de Deus, na busca de Deus, nos dons de Deus, o reino, tem que buscar o reino dos dons. O que está acontecendo? O diabo está lutando severamente o crente que jejua. Por quê? O crente tem que vigiar no jejum, porque o inimigo luta muito quem jejua. Então tem que ficar vigilante todo santo dia. Porque o jejum é para esquecer as coisas do mundo. Mas é o contrário que está acontecendo nos nossos dias de hoje. O que Deus falou para Pedro? Pedro, eu vim para gentil para que se arrependa. Está escrito aqui, ó, na palavra de Deus. Quero que Pedro, Jesus falou para Pedro, o próprio Deus falou para Pedro que Deus veio para os gentios também, para se arrepender na vida, não ir para o mundo do pecado, se arrepender, não ir para o mundo. E a gente faz isso conforme a palavra Deus manda. Mas Deus não se manifesta, né? Não cai fogo do céu, não é para a glória dele. Deus conhece o meu coração, que o único que brilha no livro do Apocalipse 22:16, que está acima de mim, é o Rei da Glória. O único, né? Não tem mais ninguém, né? Acima dele. E só ele acima de mim que brilha para toda a vida. E hoje você vai falar isso, o mundo acaba para a gente. Deus que parece que Deus escuta o contrário que a gente fala, não é? Tá conforme a palavra de Deus fala. Palavra correta. Entendeu? Tá na Bíblia. Deus não fala assim, ó. O único que brilha acima de mim não é Deus, acima das tempestades. Ave, se o homem não reconhecer isso, quando morrer já vai direto para o inferno. Deus é desse jeito. Deus não fala assim. É, não.
Deus fala o contrário lá no plano espiritual. Deus faz o contrário. É Ele que faz as coisas lá. Não é nós, né? Fala o certo, mas Ele faz o contrário lá no plano espiritual. Entendeu? Deus faz assim, o homem não reconhece Deus, Deus faz outras pessoas reconhecer Deus. E as pessoas nem reconhecem Deus, nem tá nem aí com as coisas de Deus. Entendeu? Então Deus faz coisas lá no plano espiritual que deveria ser o certo. A gente reconhece as coisas de Deus, não os outros. Tá nem aí com as coisas de Deus, não pega a Bíblia para ler, não pega um caderno para meditar na palavra de Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, não se senta na roda dos escarnecedores. Está dentro da igreja. Se vai falar de Deus, o mundo pode acabar a qualquer momento. Entendeu? Então a pessoa tem que prestar atenção na caminhada. Não adianta só ir na igreja e a pessoa fica desligada. Está ligado nas coisas de Deus. Entendeu? A Bíblia nos diz para se arrepender dos nossos pecados, para nós pedir perdão, para nós todo dia pedir perdão a Deus. Mas tem que ter a manifestação do Eterno, senão não vai saber. Todo dia está pedindo perdão. Não tem ninguém mais aqui para pedir perdão a Deus, porque bate esse teto que ninguém quer saber de Deus. Está na igreja por estar. Entendeu? Quando a pessoa se humilha diante de Deus e confessa os pecados diante de Deus, abandona, alcança a misericórdia do Eterno. Está escrito na palavra de Deus. Mas a pessoa não quer saber, né? As pessoas não querem saber disso, falar a verdade. Então, lá no plano espiritual, o Espírito do Eterno faz os rebuliços dele lá, filho. Pô, não fica brincando, não, porque quando eu aceitei Jesus, eu pensava que Deus fazia o certo, né? Entendeu? Eu pensava assim, não, se é eu que aceitei Jesus, eles não querem nada, nem glorificam o nome de Deus como está escrito na Bíblia, e está se salvando do outro lado, eu não estou entendendo se Deus é eterno. O rei não deu glória a Deus, foi comido de bicho. Como que Deus pode dar salvação do outro lado da vida se as pessoas não dão nem mínimo de glória a Deus? Não é? O arrependimento, que ninguém se arrepende. Entendeu? Mas a Bíblia fala que todo joelho tem que se dobrar diante de Deus naquele grande dia. Não é assim que ele fala lá? A vida após a morte, o dia do arrebatamento da igreja. Mas o Eterno está fazendo o contrário. Entendeu? Ele está fazendo o contrário daquilo que ele prometeu para a gente se arrepender. Nos purificar de toda a imundícia dos nossos pecados. Ezequiel 36. Ezequiel 37. E purificará toda a nossa residência, nossas vidas. Purificar nossos pecados. Deus estava falando do rei Davi lá. Entendeu? E hoje, nós se prontifica isso, Deus considera a gente lá do mundo. Eu jogo lá no fogo do inferno. Imagina, eu conhecia do outro lado da vida. Do nada, assim. E aí? Você não vai ficar com o lado meu? Deus vai falar a verdade no meu nome. Deus vai fazer, Marcos André Antônio de Oliveira, eu sou santo. O que aconteceu? E lá, quando a pessoa morre lá, a vida após a morte, lá os anjos do Eterno lá não erra de nome não, viu? Lá não tem esse negócio de falar assim, nome de outro nome. Lá não vai ter nada disso. Aqui Deus vai falar comigo, com Marcos André de Oliveira, no livro lá do céu, a vida após a morte. Lá ele vai dar um tapa bem dado assim, e andar pro inferno. É isso que vai fazer. E isso que acontece do outro lado da vida. Parece que eu tava lá para ver tudo isso, né? Mas é uma verdade. Então isso acontece lá na vida. É um fato verídico que acontece a vida após a morte. Entendeu? Ele mantém o segredo até dia de hoje, né? Mas ele está sendo desvendado esse mistério, entendeu? Você acha que o certo não era desvendar as coisas que é oculta, que está em Deuteronômio 30, que ele fala que é coisas reveladas para nós e as coisas ocultas estão lá no céu, que não pode ser desvendado na terra. Mas isso já é a vontade de Deus, né? Isso aí a gente pode nem questionar Deus, né?
Já que Deus está revelando tudo isso no fim dos tempos, né? Imagina do outro lado da vida que vai ser então a vida após a morte, que essa carne descer ao pó da terra, né? Entendeu? O arrependimento está escrito na palavra de Deus. E a verdade de Deus, cadê? Então, na vida dos seres humanos. A gente não pode mais servir a Deus, então eu não posso mais glorificar a Deus, então eu não posso subir no monte e exaltar o nome do Rei, da glória. Então eu não posso glorificar a Deus, porque nada é desvendado aqui mesmo. Então, a gente ora, a gente repreende o inimigo todo santo dia, então não vai poder exaltar o nome do Rei da Glória, né? Ai, porque se não tiver a estrela, né? Eu tenho o único na minha vida é Jesus. Sempre eu preguei, nunca deu problema. Nunca deu problema. Quando estava morando lá no fundo da igreja, ou quando estava lá em Pernambuco pregando, nunca deu problema. Sempre respeitei as pessoas, graças a Deus, nunca deu problema. Pregava sossegado. É Deus que vem fazendo isso, entendeu? Quando o homem dá respeito para os outros, na obra de Deus, no caminho, ele tira essa liberdade de pregar, de sair para pregar sossegado, entendeu? Isso aí já vem lá do trono da glória, entendeu? Não vem de nós, esse impedimento, entendeu? Não deveria ser assim, né? Porque Jesus foi solteiro, Jesus subia no monte, e sempre deu respeito. O que vale é isso aqui na terra. É o exemplo dele, de vida de Jesus. Sempre andou com Jesus. Jesus andou sempre com Deus, quer dizer, Deus sempre andou com Jesus quando ele estava aqui na terra sendo homem. E hoje você vai fazer isso, o mundo acaba. Se você ponhar isso em prática. Entendeu? Sabe o que acontece? Vira do diabo. Tempo de ser de Deus, fica lá do diabo, porque não quer, porque elas não aceitam o homem solteiro. Acho que tem que casar para ser de Deus. Entendeu? Mas isso, o que, que vai impedir se a pessoa vai se humilhar a Deus ou não? Casamento não muda nada. Não testifica que, que fica mais rico nem pobre. Eu tenho que ser o que é. Entendeu? As pessoas ficam muito assim, sabe, preconceito. Preconceito, mas Deus não dá essa ar da graça para falar isso é verdade para mim entender. O que, que ele quer dizer? Eu estou pregando lá no centro e ninguém para ouvir. Então Deus já vem fazendo isso desde o começo do mundo, esses rebuliços aí, entendeu? Então não é de agora. Então o povo que está começando novos, convertido, né? Fica atento com esse detalhe da vida, né? Que o povo acha que servir a Deus pode ficar solteiro, sossegado, que não tem problema nenhum. Fica sossegado, atento e vigilante. Entendeu? O homem solteiro não impede ter o Espírito Santo. Ninguém impediu o Espírito Santo com ninguém. Eu fui lá e impedi o Espírito Santo com alguém? Não. Fui lá e tirei o Espírito Santo de alguém? Não. Porque eu não tenho esse poder para isso. Longe de mim tal coisas dessa. Porque as pessoas que têm o Espírito Santo, ela é de mensagem, entregar a palavra, espada de Jesus e dom de cura. Entendeu? Porque o Espírito Santo que faz a obra redentora na vida do povo, não é eu. Não faço nada, não tenho esse poder para nada. O poder único que está acima de mim é Ele. O poder está nele, entendeu? Jeová da glória. Não, a gente começa a prosperar, né? Acho que o tempo dos discípulos, aonde passava o milagre acontecia. E hoje você vai pôr em prática isso, é essa guerra contra o outro, entendeu? Porque a pessoa que tem o Espírito Santo é diferente de luz e tem que ter a luz de Deus, de Jesus, não adianta, porque eu preciso dessa luz que é Deus. Essa lâmpada para acender aqui. Se pagar, fica treva, entendeu? O Espírito Santo habitava em Jeremias e nada impedia Deus usar ele. E sempre Deus usava ele, mesmo na prova, mesmo que ele
caía, Deus levantava o profeta novamente e entregava a palavra. Quem tem que fazer é Deus, o único eu sei, né? Então, e o povo acha que ele diz que é eu que faço milagre. Eu não faço, nem no sonho da vida. Então, Deus falava com o profeta dentro do calabouço, ou dentro da cova, sei lá, Deus falava. De uma maneira de falar. E hoje, você vai falar isso, para Deus falar, o mundo acaba, entendeu? O mundo desaba, abre copa, pregou jogar dentro da copa, Deus falar. Perigoso isso aconteceu, cemitério. Então as pessoas ficam brincando, zombando as coisas de Deus. Até quando isso eu não sei. Então, pô, acorda para a vida. Porque o Espírito Santo tem que estar na vida das pessoas para ter milagre. E o povo não parou para pensar nisso, né? Então, nos últimos dias, o Espírito de Deus está desvendando a verdade e o povo não está aí, ó, né? Mas a gente crê no impossível de Deus, está escrito. Mas é o contrário, entendeu? Quem tem a luz de Deus tem que estar focado, porque a serpente não gosta da luz do diabo. Porque não foi o homem que foi enganado, né, pela serpente, né? Está escrito na Bíblia lá, entendeu? Então, não é para a glória do Jesus, o Rei da Glória, os milagres a gente tem que orar? Quantas vezes eu orei, nada, sempre deu certo, nunca deu problema. Só deu problema quando foi ungido a missionária evangelista. É só nesses problemas que deu. Antes, mas deu muito problema bem antes também. Mas não era nem tanto assim, tanto sim, tanto problema. Entendeu? Começou a dar, todas as coisas dar errado. Entendeu? As coisas que nunca planejei isso pra ninguém. Nunca desejei isso pra ninguém. Então, as coisas vêm acontecendo isso. Depois, quando vocês acham que nunca tá dando errado o plano espiritual, vocês ficam vigilantes com as coisas. É lá que Deus eterno quer se revelar, entendeu? E não é para dar errado, porque a glória não é do homem, é de Deus, de ninguém. Nessa terra, porque é tudo pó, tudo vai pro esterco, vai tudo pra terra lá, de comer. Entendeu? Não é a glória do eterno lá. Mas não, Deus quer persistir na espada, né? Deus quer lá persistir, entendeu? A verdade, entendeu? Então vamos aguardar o que vai acontecer no final dos tempos. O Espírito Santo está escrito em livro de. Eu marquei os versículos aí. Provérbio 24:16. 7 vezes o justo cai, Deus levanta. Está escrito lá: aquele que confessa os pecados, abandona, alcança a misericórdia. Provérbio 28, versículo 13. Está tudo isso aí na palavra de Deus, entendeu? Então tem coisas que o Espírito de Deus eterno não desvenda isso, entendeu? Por quê? Não adianta. A pessoa. Tem gente que é casado e diz que a pessoa tem dom do Espírito Santo e não executa o que Deus deu. E a gente vai executar o que Deus dá, o mundo acaba pro lado da gente, entendeu? Quem fica pagando o preço é nós. Aí no outro lado, lá da sepultura, Deus condena até a gente. Deus condena até a gente pro inferno, verdade. E o povo não sabe de nada as coisas de Deus. E nós somos errados ainda, entendeu? Hoje aponta o livro lá pros quintas, dos infernos, né? Vai. É desse jeito. Tá desse jeito do outro lado da vida. Nós somos errados. Entendeu? Então a pessoa acorda para a vida. A pessoa que é ungido, toma cuidado que a cobrança de Deus vem. Toma cuidado quem é ungido, vigia. Vigia quem é ungido pela mão do homem, com aqueles olhos da unção que Deus dá por aí. Toma cuidado. E a pessoa acha assim, porque Deus me ungiu a missionário, mas não é para fazer o que quer não, viu? Toma muito cuidado. Toma muito cuidado porque a cobrança de Deus uma hora vem. Cedo ou mais tarde chega a cobrança do céu. E aí, o que nós vai fazer?
Toma cuidado. Ah, mas Deus só deu a cobrança pro povo dele lá, mas nós também vai ser cobrado. Escuta só. Aguarda que a cobrança do alto vem. Deus já ordenou até o anjo, assim. Anjo, desce lá na terra com a espada. E aí? Eu quero aquela pessoa lá, porque eu tenho a tratar aquela vida. Sai correndo, hein? Porque quando a gente obedece o chamado de Deus, a gente tem que estar vigilante com as coisas de Deus, né? Entendeu? É, o povo fica atento porque o diabo tá querendo comer. Cuidado dos leões. Ali só Deus pode ter misericórdia para ceder a mão aos leões, ó. Sair chorando, eu quero comer, não com fome. Não é o diabo querendo a alma buscar pro inferno. E Deus vai lá com a espada de fogo. Deus fala, sai daqui, leões. Vai pros quintos do inferno sem comer. E os diabos lá, eu vou te pegar. Você está repreendido aqui em nome de Jesus. Já fica lá com fome em nome de Jesus. É assim, a espada desce. Né? Os leões estavam lá rangendo lá como um leão para tragar. Vício, droga, prostituição, ó. Cerveja sem álcool, tudo tá queimado aqui. Sai, demônio dos quintos do inferno. Fique com Deus em nome de Jesus.